Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 24 de abril. Supremo Tribunal Federal decide que benefício de permanência a magistrados do Rio de Janeiro é inconstitucional. Os ministros entenderam que a norma estadual criou uma vantagem não prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. O Supremo define a atuação dos procuradores legislativos e consultores jurídicos do Paraná. Plenário virtual do STF julga a constitucionalidade de lei mineira que trata da remoção de magistrados. E ainda, Conselho Nacional de Justiça altera tempo de guarda dos processos. As mudanças têm o objetivo de racionalizar as tarefas de classificação e destinação dos documentos. O Supremo decidiu que a representação judicial da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça do Paraná por uma procuradoria própria é válida desde que a atuação em juízo seja para a defesa da autonomia, prerrogativas e independência frente aos demais poderes, sem invadir atribuições dos procuradores do Estado. A reportagem de Renato Rosa. Por unanimidade, o plenário julgou parcialmente procedente o pedido da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal. A ANAP questionou dispositivos de uma emenda constitucional de 2019 do Estado do Paraná. Segundo a associação, a norma ampliou atribuições do Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, ao incluir a atuação dele em processo judicial sobre ato praticado pelo Poder Legislativo ou por sua administração. A entidade alegou que isso invade funções das carreiras exclusivas dos procuradores dos estados. Argumenta ainda que a criação de atribuições da consultoria jurídica do Tribunal de Justiça do Paraná não poderia ser feita por iniciativa parlamentar, mas do próprio tribunal, conforme a Constituição. O relator, ministro Gilmar Mendes, destacou no voto a aplicação da jurisprudência da Corte, que reconhece a possibilidade de carreiras especiais para a representação judicial de assembleias e tribunais em determinadas situações, em processos que precisam defender a autonomia, prerrogativas e independência em relação aos demais poderes. Ao analisar o dispositivo que requalificou os assessores jurídicos do Tribunal de Justiça do Paraná como consultores jurídicos, o ministro Gilmar Mendes reforçou que a representação judicial extraordinária desempenhada pelos consultores é válida apenas nos casos que envolvam a defesa de interesses institucionais. Pontuou que a função não é compatível com o exercício da advocacia. Assim, o Supremo fixou interpretação da norma para determinar que apenas os consultores jurídicos encarregados das funções de defesa institucional devem desempenhar a representação extraordinária, prevista na Constituição Estadual, sendo proibido o exercício em outros processos judiciais. Também por unanimidade, o plenário do STF declarou a inconstitucionalidade de lei do Rio de Janeiro que instituía o benefício de permanência em atividade a magistrados estaduais, correspondente a 5% por ano que excedesse os 30 de serviço. A ação foi apresentada pela PGR. O relator, ministro Gilmar Mendes, afirmou que a norma estadual criou vantagem não prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Segundo o ministro, a LOMAN enumera as vantagens que podem ser conferidas aos magistrados e veda a concessão de outras parcelas. Assim, a regra proíbe o legislador ordinário federal ou estadual e os tribunais de suprimir ou instituir novos benefícios, o que tem sido confirmado pela jurisprudência do STF. O plenário virtual do Supremo está julgando uma lei de Minas Gerais que trata da remoção de magistrados. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, que antes de se aposentar, votou pela inconstitucionalidade da norma. A repórter Marta Ferreira tem mais informações. A lei estadual permite a remoção de magistrados para outra vara da mesma comarca, mesmo que a vaga fosse destinada à promoção por critério de antiguidade.
Para o Procurador-Geral da República, autor da ação, esse dispositivo é inconstitucional porque a Lei Orgânica da Magistratura Nacional prioriza a remoção com relação ao provimento inicial e a promoção por merecimento, mas não a promoção por antiguidade. Por esse motivo, esse trecho da lei violaria o artigo 93 da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para dispor, em lei complementar de iniciativa do STF, sobre normas gerais do regime da Magistratura Nacional. O julgamento começou em agosto de 2021. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski, que antes de se aposentar, aceitou o pedido do Procurador-Geral da República, votando pela inconstitucionalidade da norma. Ele afirmou que a lei estadual não poderia ter estipulado regras de movimentação na carreira e critérios para a remoção dos magistrados que não estão previstos na Constituição e na LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Também lembrou de outros julgamentos sobre o tema no Supremo, inclusive com fixação da tese de que a promoção por antiguidade na magistratura precede a remoção. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência por entender que priorizar essa regra faz com que magistrados de entrância inferior sejam promovidos no lugar de magistrados que já estejam na mesma entrância. O julgamento havia sido suspenso e agora foi retomado no plenário virtual com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o entendimento do relator. O prazo para encerrar esse julgamento termina no dia 2 de maio. Ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, esclareceu hoje pontos do voto que proferiu em relação à contribuição assistencial paga aos sindicatos. No último dia 14, o STF retomou o julgamento de um recurso em que se discute a constitucionalidade da cobrança a empregados não filiados mediante autorização da categoria profissional manifestada em assembleia. Quem explica para a gente essa decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. A contribuição assistencial é diferente da contribuição sindical, que é também conhecida como imposto sindical e cuja cobrança deixou de ser obrigatória na reforma trabalhista de 2017. A contribuição assistencial está prevista na CLT desde 1946 e é destinada para financiar a atuação dos sindicatos em negociações coletivas. No voto, o ministro Luiz Roberto Barroso construiu uma solução intermediária. Permitiu a cobrança da contribuição assistencial desde que o trabalhador possa, individualmente, se opor a esse desconto. Esse voto do ministro foi dado no julgamento de um recurso interposto contra uma decisão do Supremo de 2017, que considerou a cobrança inconstitucional. Segundo o ministro, depois dessa decisão veio a reforma trabalhista, que acabou atingindo fortemente a principal fonte de custeio dos sindicatos com a extinção do imposto sindical. E agora, diante desse novo cenário fático e jurídico, as contribuições assistenciais devem ser consideradas constitucionais quando estabelecidas por acordo ou convenção coletiva, desde que garantido aos empregados não filiados ao sindicato o direito de oposição. O ministro Gilmar Mendes, relator do recurso, também alterou o posicionamento para acompanhar o voto do ministro Barroso. Para ambos, não significa o retorno do imposto sindical extinto pela reforma trabalhista. Mas, além de ser uma recomposição do sistema de financiamento dos sindicatos, é uma forma de concretização do direito à representação sindical sem, ao mesmo tempo, ferir a liberdade sindical de associação. Nesse mesmo sentido, votou a ministra Carmen Lúcia, mas o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O Conselho Nacional de Justiça alterou o tempo em que os processos ficam guardados. A repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. A temporalidade dos processos da Justiça Estadual, Federal, do Trabalho, Militar Estadual e Militar da União ganharam novos prazos para ficarem guardados. A mudança é para melhorar a etapa de classificação e destinação dos documentos. Na Justiça Estadual, os processos sobre adoção e crimes ambientais passarão a ser guardados permanentemente. No ramo da Justiça Trabalhista, os dissídios coletivos de greve também.
Já na Justiça Militar Estadual e da União, o prazo para guardar inquéritos policiais militares será de 30 anos. E na Justiça Federal, o tempo de guarda do comunicado de mandado de prisão agora é de 20 anos. As tabelas processuais unificadas foram implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça para uniformizar em toda a justiça brasileira os termos que identificam os processos. A medida facilita a compreensão da população e possibilita a extração de informações por bancos de dados, como a Base Nacional do Poder Judiciário, de forma mais eficaz e eficiente. A seguir, ex-prefeitos na Paraíba são condenados por desvio de verbas da Fundação Nacional de Saúde. Voltamos em instantes. O Superior Tribunal de Justiça impediu a concessão de aposentadoria à desembargadora do TJ da Bahia, que responde à ação penal. As informações com Jéssica Castro. A decisão foi da Corte Especial, que impediu a concessão de aposentadoria voluntária à desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Ilona Márcia Reis, afastada do cargo por responder à ação penal que apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de capitais, apurados na Operação Faroeste. A desembargadora foi afastada cautelarmente do cargo pelo prazo inicial de 1 ano, e esta medida foi prorrogada até fevereiro de 2024. No mesmo mês do oferecimento da denúncia, ela requereu ao Tribunal de Justiça baiano a concessão de aposentadoria voluntária, mas o processo administrativo foi suspenso pelo relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Og Fernandes, a pedido do Ministério Público Federal, e por isso Ilona Márcia Reis recorreu à Corte Especial do STJ. Entre outros argumentos, ela alegou uma possível usurpação da competência do Tribunal de Justiça do Estado para deliberar sobre o pedido de aposentadoria. O ministro Og Fernandes explicou que a efetivação da aposentadoria antes de eventual condenação por crime cometido com violação de dever funcional impediria o efeito da perda do cargo devido à ausência de expressa previsão legal quanto à possibilidade de cassação da aposentadoria como consequência específica da decisão condenatória. O relator lembrou que permitir a aposentadoria voluntária de um magistrado suspeito de praticar crimes graves significaria premiá-lo por uma conduta altamente repreensível. Para os ministros da Corte Especial, o pedido da magistrada também poderia atrasar o desenvolvimento processual, porque teria como consequência o afastamento da prerrogativa de foro no STJ e o direcionamento do caso para a Justiça Estadual da Bahia. O tratamento multidisciplinar de autismo deve ter ampla cobertura por plano de saúde. A decisão é da terceira turma do STJ. Samanta Pessanha tem as informações. Este é o Rico, alegre e sapeca como muitas crianças. E se prestarmos atenção, conseguimos identificar comportamentos repetitivos característicos do espectro autista. Tem 6 meses que ele recebeu o diagnóstico de autismo nível 2 regressivo, quando a criança pode perder habilidades já adquiridas. Por conta dessa característica, as terapias são essenciais para ele, que ainda tem pouco mais de 2 anos. É o que diz a Jéssica Andrade, mãe do Rico. É sempre muito surpreendente, assim, sabe? Coisas simples, como dar um tchau, ou como olhar pra gente quando a gente chama ele pelo nome, são coisas que são tão básicas, né? Às vezes, quando ele consegue comer sozinho, ou pegar uma colher e levar até a boca, que é uma coisa que uma criança da idade dele já faria. Então, essas pequenas coisas que poderiam ser tão banais, para a gente é uma conquista muito grande, uma vitória muito grande, né? Então a terapia ela é fundamental. Cada pequena conquista dessa eu atribuo 100% às terapias. Para ter acesso a essas terapias tão necessárias ao desenvolvimento de quem tem transtorno do espectro autista, um beneficiário ajuizou a ação contra a AMIL Assistência Médica Internacional para a seguradora cobrir o tratamento multidisciplinar prescrito sem limite de sessões. Em primeira instância, o pedido quanto às sessões de tratamento ilimitadas foi atendido, mas sem a musicoterapia, procedimento que depois foi reincluído pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em julgamento de apelação.
No recurso especial que teve o provimento negado pela terceira turma do STJ, a AMIL alegou que os tratamentos não tinham cobertura contratual nem estavam previstos em resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, editada em 2021. Mas a relatora, ministra Nancy Andrighi, observou que, embora a segunda sessão do STJ tenha considerado taxativo o rol de procedimentos da ANS, o colegiado, no mesmo julgamento, manteve decisão da terceira turma da Corte, que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de terapias especializadas prescritas para tratamento do transtorno do espectro autista. Nancy Andrighi também destacou que, em 2022, a agência reguladora publicou nova resolução normativa que ampliou as regras de cobertura assistencial para o autismo. Em relação à musicoterapia, a ministra apontou que essa modalidade terapêutica foi incluída no SUS, passando a integrar o tratamento multidisciplinar do transtorno do espectro autista, sujeito à cobertura obrigatória pelos planos de saúde, desde que haja prescrição médica. Os calendários disponíveis nos sites de tribunais podem ser usados para comprovar feriado local em caso de interposição de recurso. A decisão é da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e quem explica é o repórter Rafael Porfírio. No caso julgado, a Corte Especial apreciou embargos de divergência contra acórdão da segunda turma do STJ, que, em sede de recurso especial, havia rejeitado a cópia de calendário publicado no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como prova de feriado local. A posição da segunda turma divergia de entendimentos adotados pela terceira e sexta turmas, que admitiam esse tipo de documento para fins de comprovação de feriado local. O relator, ministro Raul Araújo, apontou precedentes recentes do STF, inclusive em reforma de julgados do STJ, que reconheceram a validade do calendário de site de tribunal. O ministro Raul Araújo observou que, como consequência, colegiados do STJ, como a terceira turma, passaram a reconhecer a idoneidade do calendário judicial para a comprovação da ausência de expediente forense. O ministro destacou ainda que a legislação prevê que as informações processuais disponibilizadas pelos tribunais na internet possuem natureza oficial, gerando para as partes que as consultam a presunção de correção e confiabilidade. A Justiça Federal da Paraíba condenou dois ex-prefeitos, um engenheiro e um empresário, por desvio de verbas da Fundação Nacional de Saúde. O repórter Pedro Canguçu tem os detalhes. Os R$430 mil desviados seriam destinados à construção de 44 banheiros em diversas comunidades rurais do município de Catingueira, na Paraíba. De acordo com o MPF, em 2016, o então prefeito Albino Félix autorizou pagamentos à Cedro Engenharia com base em boletins falsos, assinados pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra. As investigações apontaram que o empresário repassou pagamentos em grandes quantidades para os ex-prefeitos e que apenas 5% das obras foram executados e nenhum banheiro foi concluído. Além das penas de reclusão, a reparação do dano ao erário para cada um dos envolvidos será de R$52 mil. Todos recorrem em liberdade. O Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins deu início às atividades de 2023 do Programa de Inclusão de Povos Indígenas. Confira na reportagem de Mariana Fabre. Durante as ações do Abril Indígena na Justiça Eleitoral, o TRE do Tocantins, em parceria com outras instituições públicas, levou cidadania a comunidades indígenas. Serviços como alistamento eleitoral e emissão de carteiras de identificação, além de palestras para incentivar a participação política, foram promovidos no Centro de Ensino Médio Indígena Xerente-Uará, em Tocantinha, no interior do estado. As atividades fazem parte do Programa de Inclusão Sociopolítica dos Povos Indígenas, realizado há 6 anos, com a proposta de fortalecer o diálogo cultural com os povos originários e promover representatividade política. É o que explica o coordenador do programa, o juiz eleitoral Wellington Magalhães. Lá em 2017, quando iniciamos as primeiras ações, tínhamos uma grande dificuldade em dialogar com as comunidades. E ao longo desses anos, trabalhando com os indígenas, a gente vem estreitando as relações, um aprendizado recíproco que permite que possamos romper com as barreiras do preconceito, com as barreiras da falta de acesso
com as barreiras de garantir aos povos indígenas uma efetiva participação no processo de tomada de decisões. Justiça do Trabalho condena a clínica que não mantinha quadro mínimo de profissionais de enfermagem. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Até já. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em Campinas, São Paulo, manteve a condenação a uma clínica de hemodiálise pelo número insuficiente de enfermeiros. As informações com a repórter Viviane Novaes. A clínica faz parte de uma rede norte-americana de hemodiálise e atende a pacientes tanto do SUS quanto de planos de saúde. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região manteve a condenação da primeira vara do trabalho de Araraquara, onde fica a empresa. A clínica tinha um número insuficiente de enfermeiros, contrariando o mínimo exigido por lei para evitar a sobrecarga de trabalho, inclusive em períodos de descanso e quando empregados faltavam. A empresa foi condenada por danos morais coletivos no valor de R$50 mil. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho depois de denúncia do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. No voto, o desembargador Fábio Bueno de Aguiar disse que a escala de trabalho apresentada pela própria empresa confirma que durante as 2 horas de intervalo, os pacientes eram atendidos por apenas metade da equipe. A decisão ainda cabe recurso no Tribunal Superior do Trabalho. O TRF da 1ª Região, com sede em Brasília, determinou que proibição de inscrição em concurso público deve ter limite de tempo para não ter caráter perpétuo. Madeleine Machado. A 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região estabeleceu que o tempo de proibição para inscrição em concurso público de um réu condenado por fraude deve ter um limite temporal definido. No caso que chegou ao TRF, o homem teria se inscrito em um concurso para técnico bancário da Caixa Econômica Federal, mas outra pessoa fez a prova no lugar dele. O acusado confessou o crime e foi condenado por fraude em concurso público a 1 ano e 3 meses de reclusão, além de não poder se inscrever em concursos públicos. O réu recorreu desse ponto da decisão porque não foi estabelecido o prazo dessa proibição. No entendimento do relator, juiz federal convocado pelo TRF1, Antônio Osvaldo Scarpa, a falta de indicação do tempo que deveria vigorar a proibição criou uma sanção de caráter perpétuo, o que é vedado pelo artigo 5º da Constituição Federal e estabeleceu que a restrição se limitasse ao mesmo período da pena privativa de liberdade. A decisão foi seguida pelo colegiado. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso participou da abertura do Interage 2023. No encontro também foi assinado um termo de cooperação com o Tribunal de Contas do Estado. Acompanhe na reportagem de Fernanda Fernandes. A abertura da primeira edição de 2023 do Interage reuniu na capital presidentes das câmaras municipais dos 141 municípios de Mato Grosso e foi prestigiada pela presidente do Tribunal de Justiça Mato-Grossense, já que a Corte Estadual será uma das parceiras da iniciativa, promovendo capacitação na área de precatórios. No mesmo evento, foi assinado também um termo de cooperação técnica para atuação conjunta entre o TJ e o Tribunal de Contas de Mato Grosso, que visa a adimplência daquelas cidades que estão em regime especial de pagamento de dívidas já reconhecidas judicialmente. Toda vez que um município estiver inadimplente, o Tribunal de Justiça, através do setor de precatórios, vai informar ao Tribunal de Contas essa inadimplência e vai ser anotado dentro do procedimento do Tribunal de Contas essa inadimplência. Nós vamos agora estabelecer uma sistemática em que, uma vez feito o acordo com o município, se não houver o pagamento dentro do prazo, dentro do modo que foi estabelecido, para evitar o sequestro lá na conta do gestor, na conta do município, essa retenção vai ser feita antes, vai ser feita na fonte, então garantindo o pagamento do precatório e garantindo também que não faça um estrangulamento das contas na gestão municipal. Lançado em 2022 pelo TCE de Mato Grosso, o programa tem como objetivo promover um diálogo entre quem fiscaliza e quem é fiscalizado,
para que as gestões públicas municipais avancem em eficiência. Nós queremos que o gestor faça certo. E esse é o nosso objetivo, para fazer certo e no sentido de contribuir trabalhando harmonicamente com a prefeitura, no sentido de prestar serviços de qualidade para o cidadão. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.